Salve, salve concurseiros! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje eu vou falar sobre uma coisa que muita gente vem me perguntar. Como memorizar matemática, tá certo? Eu vou passar as minhas experiências, tá? O que eu fiz para conseguir memorizar, tá bom? A matemática, e eu já vou logo dizendo para vocês, memorizar tudo é impossível, tá certo? Mas dá para memorizar aquilo que você precisa para uma prova, para um concurso, seja lá para o que for, tá bom? Lembrar vocês que aí na descrição tem um link dos meus canais exclusivos, então se você quer aprender matemática do zero, já vai lá no link, tá certo? Dá uma conferida porque eu tenho certeza, você vai gostar muito, eu tô colocando lá tudo passo a passo para que vocês possam desenvolver ainda mais essa que é uma das disciplinas mais importantes aí, tá? Dentro do mundo das ciências, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Como memorizar, né, matemática? Pessoal, um bate-papo aqui, tá certo? Entre a gente. Vou passar para vocês as minhas experiências, tá bom? Desde quando eu comecei a entrar no universo aí dos números, da matemática, como que eu fiz para aprender. E tem um ponto que eu acho que é, assim, crucial. Eu vou passar isso aqui para vocês, tá certo? Antes de tudo, existe a questão de pessoas que têm uma predisposição a aprender mais facilmente do que outras pessoas? Bem, na minha opinião, existe sim, porque as experiências de uma pessoa para outra, elas são diferentes, tá certo? Então tem pessoas que têm experiências com números, com raciocínios matemáticos desde jovem e já tomaram consciência disso. Então essas pessoas vão ter uma predisposição de aprendizado, né, bem maior do que outras pessoas que não tiveram essas experiências, tá bom? Uma outra coisa que conta muito é o interesse, qual é o seu nível de interesse. Agora tem que ver que interesse é esse. O seu interesse é o quê? É em aprender matemática, ou é em passar em um concurso, ou é passar numa prova, passar num exame? Porque se o seu interesse for em passar em algo, então não é em matemática. Isso dificulta um pouco o seu aprendizado. O ideal é que você realmente nutrisse interesse pela matemática mesmo em si, né? Pela essa parte dos cálculos em si, da parte de raciocinar, dessas relações que existem dentro da matemática, né? Essas questões de saber a ideia de maior, menor, aquilo que é mais, aquilo que é menos. Todas essas coisas que são relacionadas ao mundo da matemática. E aí, como é seu interesse com relação a isso? Porque se você tiver um interesse forte dentro dessas coisas, quando eu digo forte não é porque você ama e vive alucinado atrás disso, que eu acho que ninguém é assim, ou poucas pessoas são assim. Mas quando eu digo que você gosta, é que quando você ouve falar nessas coisas, você dá um ouvido, você presta atenção, você quer entender, você quer buscar o conhecimento, você não se fecha para essas coisas. Porque quando você começa a falar disso, já, não quero saber, se fecha, começa a pensar em outras coisas, aí realmente você vai ter muita dificuldade para entender. A primeira coisa, você precisa se abrir. Tá certo? Você precisa dar ouvidos, você precisa depois assimilar o que está sendo dito, raciocinar em cima daquilo. Não é que você vai passar o dia todo, lógico, em cima disso, mas naquele momento que você está aprendendo ou estudando, você precisa fazer esse exercício. E isso vai cada vez ficando mais fácil, tá certo? Você vai criando mecanismos dentro da sua mente de aprender cada vez mais facilmente. E é como se fosse, tá certo? Uma coisa como se fosse que você cada vez absorve mais. Quanto mais você absorve, maior é a sua capacidade de absorver novas informações. Por isso que tem gente que tem muita dificuldade, qualquer coisinha é difícil de assimilar, porque tem tanta dificuldade que o nível de assimilamento ainda é muito baixo. Mas conforme você começa a assimilar cada vez mais, o seu nível de assimilamento também aumenta muito mais. Quantas vezes eu já vi gente falando aqui comigo, professor, nessa aulinha só que eu estudei aqui, eu já aprendi tanta coisa. Por quê? Porque vem praticando e vem cada vez fazendo com que o seu nível de assimilamento do conteúdo cada vez fique maior. E isso é infinito, tá bom? Isso é infinito. Você pode cada vez assimilar o quanto você queira, tá certo? Lógico que tudo a gente tem que ter cautela, cuidado, no sentido de que a gente não deve ficar fazendo nada demais. Até beber água demais faz mal, né, pessoal? Tudo tem que ser com equilíbrio. Bem,
Tendo tudo isso aí bem entendido, espero que vocês tenham entendido bem essa parte aí da predisposição, de alguém aprender, como é que faz para aprender, tá certo? Do processo para você conseguir aprender, do estar aberto para aprender. Aí vem o processo de fixar. Como fixar isso aí? Conforme você vai estudando, você vai sentir a necessidade, que você vai precisar praticar. E é nessa prática que aquilo ali vai cada vez fixando cada vez mais, tá certo? Então, o que eu sugiro e o que eu fiz era o quê? Eu aprendi um assunto, tá? E beleza, fazia exercícios daquele assunto, mas aquilo ali não morria ali. Depois de no máximo 2, 3 dias, eu continuo estudando outras coisas, mas eu parava um pouquinho e voltava naquilo que eu tinha aprendido antes, para fazer principalmente aqueles que eu tive mais dificuldade de tentar fazer sozinho. E isso eu ia fazendo sempre. Depois eu voltava ainda, depois de 3 dias, aí passava uma semana mais ou menos, voltava de novo naquele exercício que eu tive dificuldade e fazia ele de novo, tá certo? Até o ponto de sentir muita segurança, e antes da minha prova fazia ainda uma revisão final com esses exercícios que representavam para mim aqueles mais complicados dentro de determinado assunto. Porque eu botava na minha cabeça que existia um assunto, questões fáceis, que eu conseguiria fazer tranquilo, e aquelas mais complicadas, né, que eu pegava como se fosse representando todo o assunto. Para uma revisão final, eu usar aquelas como se fosse a representação de todo o assunto. Por exemplo, vamos botar MMC, tá? Então eu pegava 20 questões de MMC. Só que 1, 2 ou 3 eram aquelas mais difíceis. Então, na minha revisão de MMC, eu ia usar essas que são mais complicadas. Gente, desse jeito, você, nesse processo de revisamento, a sua mente cada vez vai estar mais familiarizada com o conteúdo de matemática, tá certo? Ou seja, você vai criar uma familiaridade e aquilo vai cada vez se tornar mais natural. Já alertando vocês, matemática nunca vai ser 100% fácil. Eu já estudo isso vários anos e sempre eu tenho que parar para raciocinar para fazer um problema. O raciocínio, que é aquela parte que a gente diz que é chato, porque você tem que parar, gasta energia a raciocinar. Então a gente não gosta muito. Mas é justamente esse o ponto que vai fazer a gente conseguir se desenvolver cada vez mais, tá certo? Então é importante a gente criar esse hábito de raciocinar, seja estudando matemática, seja lendo um livro, seja lá o que for. Se você fizer a revisão, aquilo vai ficar na sua mente. E aí, fazendo revisões próximas à prova, que você vai fazer, que normalmente a gente estuda isso, para uma prova, né, gente? E lógico, né, tem esse lado todo da saúde, do desenvolvimento, mas o fim, no geral, é uma prova. Então, a gente faz essa revisão toda principal pertinho da prova, e aí vai para a prova com a maioria do que você estudou na cabeça, tá certo? Depois, esquece, lógico, vão ter coisas que vão ser esquecidas. Muitas outras coisas vão ficar para sempre na sua cabeça. Tem coisas que ficam para sempre mesmo, tá? Mas é natural também esquecer. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. Quando você pegar e for estudar novamente algo que você já esqueceu, se na primeira vez que você viu aquilo você levou 1 ou 2 horas para aprender, a segunda vez que você já tinha aprendido, voltar a estudar de novo, não leva 10 ou 15 minutos, no máximo, para você reaprender aquilo, tá certo? Porque a sua mente, lógico, tem uma memória como se fosse um músculo, né? É uma memória muscular, tá certo? No caso aí, quando a gente está malhando, né? Se você está malhando ali, você tem aquela memória muscular, né? Você tem mais facilidade para retornar a um corpo que você tinha antes. A mesma coisa é na mente, tá certo? Se você tinha um conhecimento e aquele conhecimento foi esquecido, para voltar a ele é mais fácil do que alguém que nunca teve, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês como dica para realmente vocês aprenderem de uma vez por todas, tá certo? Como você realmente se desenvolver dentro da matemática, como eu falei para vocês, e não esquecer na hora da prova, tá? Isso tudo que eu falei, gente, aí bota aí as coisas principais: bons hábitos de saúde, sono, uma mente relaxada e descansada, tá? Que também sabe aproveitar a vida, você sabe, né, usufruir o seu tempo livre com lazer, tendo amizades. Aí você tem uma mente imparável, tá certo? Não vai precisar nunca na sua vida invejar ninguém. E se inveja, já para, porque isso aí não existe, tá bom? Cada um de nós tem o seu brilho, tá certo? Cada um de nós tem a sua grandeza. Então, saiba extrair de você a grandeza que você tem, que pode ter certeza absoluta. Você vai se surpreender
tá? Do seu tamanho, e depois você também vai começar a perceber tanta gente olhando e dizendo, nossa, você não gostava de matemática, agora você gosta, você é bom. Por quê? Você começou a aprender a usar a sua mente, tá? Como dica final, eu vou deixar aqui, ó, esse livro. Não tô ganhando nada, não é propaganda, nada, é que eu leio mesmo, eu gosto muito de ler. Código da Inteligência, tá certo? De Augusto Cury, vale muito a pena, tá certo? Para vocês aí que estão nessa jornada pelo conhecimento, tá bom? Era isso, pessoal. Agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal e vem curtir aí os meus canais exclusivos. Eu tô colocando o curso de matemática básica lá. Se você já está por lá, eu tenho certeza que você deve estar gostando. E se ainda não chegou por lá, vem curtir com a gente para que você possa também entrar nessa jornada rumo ao conhecimento, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu!